Pessoal, boa tarde. Como eu sou Ronaldo Vitória, sou o CEO da Ágil Escola de Negócios e também fundador do canal Connect Business de Networking Colaborativo. Para quem não me conhece, eu tenho aí 34 anos de mercado empresarial, né? Passando aí por algumas funções, alguns segmentos no mercado e também adicionalmente alguns anos, 5 anos aí como docente, como professor especialista em algumas disciplinas, em especial a disciplina de empreendedorismo, tá legal? Estamos aqui hoje, agora, ao vivo aí com vocês, pelas mídias sociais da Ágil Escola de Negócios, para realizar a nossa segunda mentoria digital, tá? A mentoria digital ágil. Até fazer uma pequena observação também de desculpas, né, ao público em geral. Essa mentoria teria 8 horas, porém devido a uma questão técnica que já está resolvida, né, envolvendo aí a parte de link, conexão, não foi possível realizar. Então a escola pediu que eu gravasse a mentoria e eu estou aqui com vocês gravando hoje aí por volta das 15h30, né? Para a gente bater esse papo aí que vai ser bem legal, tá legal? Essa mentoria digital ágil, ela ocorre toda terça-feira às 18 horas e ela é totalmente gratuita, tá? Então vejam aí, o pessoal que nos acompanha já, que tem o hábito de nos acompanhar, poderão mandar as perguntas, observações no caso, aqui mesmo no... Ou se porventura ficar sem resposta ou quiser mandar em paralelo, também pode estar encaminhando ao e-mail contato@agilescoladenegocios.com. O tema de hoje, olha só pessoal, o tema de hoje que eu preparei aí para vocês, estou até um pouco ansioso, até demais aí, né? Apesar de já estar um pouco acostumado aí trazer alguns conteúdos, a dica ágil, todo dia útil a gente traz uma dica ágil. Mas o que acontece? O tema de hoje, ele envolve comportamento, que não é um comportamento estratégico. É um tema que já foi objeto de uma palestra, né? Palestra aí de até 2 horas, e é como um comportamento utilizado de forma estratégica, ele pode influenciar na conquista de seus objetivos. É um tema, modéstia à parte, um tema bem legal, um tema que eu gosto bastante, mas é um tema que deu origem, no caso aí, a toda a minha carreira, vamos colocar assim, no sentido de adquirir experiências, algumas conquistas, a própria business lá, aproximadamente, sei lá, 6, 7 anos atrás, né? É um conceito aí, no caso, que eu trago e por isso aí um pouco de ansiedade, estou um pouquinho nervoso aí, no caso, para trazer esse tema para vocês, tá legal? Como esse tema que eu estou propondo aqui na mentoria ágil, né, dessa semana, ele é um tema um pouco mais longo, a minha proposta é dividi-lo, né, em 2 ou 3 partes, tá legal? Então vai depender aqui da sequência, claro, né, para não ficar um vídeo aí tão longo. Eu poderei estar dividindo esse tema de hoje, que é comportamento estratégico, na conquista de seus objetivos, em 2 ou 3 partes, tá bom? Se forem 2 partes, hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui com vocês, estarei apresentando um case pessoal. Eu prefiro falar de mim do que falar dos outros, né? Vou falar de mim, até para poder exemplificar, poder ilustrar para você aí que está acompanhando, esses pontos onde o comportamento utilizado de forma foi fundamental, tá legal? Por isso que com a primeira parte, que é o case. A segunda parte é uma proposta bastante diferente, que quando eu usei ela lá atrás, né, alguns anos atrás, o pessoal até ficou bastante inflamado e tal, que é você entender, né, que você é o seu melhor produto ou o seu melhor serviço. Então nós vamos falar um pouquinho de plano de negócios, mas um plano de negócios de você. A você nesse plano parte. E a terceira parte, para fecharmos aí essa série Mentoria Digital envolvendo comportamento estratégico, a terceira parte nós falaremos, né? Eu trarei aí para vocês os atributos. São aproximadamente 10 atributos aí
que eu entendo como bastante importantes, e tudo isso molda, no caso, esse comportamento estratégico, tá legal? Combinado então? Bom, vamos lá. Como de costume, fiz minhas anotações aqui, estou com meu note aqui para dar aí uma olhadinha aí para o lado, aí que eu estou desviando a atenção de vocês, tá legal? Eu estou apenas buscando aqui o meu raciocínio na minha anotação, tá legal? Vamos lá. Pessoal, então, hoje é um bate-papo com foco em comportamento e negócio. Serve aí no caso para todos os profissionais aí das mais diversas áreas, níveis operacionais, táticos, estratégicos. Também serve aí para quem é dono de empresa, autônomo. O cara que já é um case do sucesso, que já alcançou, é sucesso aí na forma que ele entende o que é sucesso. Cada um pode entender sucesso de uma forma diferente. Eu entendo sucesso como qualidade de vida, e qualidade de vida para mim inclui algumas coisas como estar feliz, a família. Então isso é aí o meu sucesso. Então cada um tem uma leitura diferente, mas mesmo para esses profissionais, empresários aí que já alcançaram, né, esse sucesso financeiro ou não financeiro, eu acredito que esse tema aqui, esse bate-papo de hoje, ele também é bastante importante, ele é bastante interessante, tá legal? Ok? Então é um bate-papo com foco em comportamento. Vou fazer algumas percepções e reflexões a partir de meu case pessoal, né? E também, lógico, trazer alguns cases de outros profissionais que acaba também envolvendo, e que, no caso, né, que entenderam também essa questão de como praticar esse comportamento estratégico. Então vamos pensar aí, como praticar o comportamento estratégico, tá? E somado a isso, né, somado a essa análise, quero tentar aqui fazer também algumas provocações, mas sem nenhum intuito aí, no caso, de comparação ou de minimizar. Cada um tem seu potencial, sua competência, seu nível de facilidade, dificuldade. O enfoque aqui, ele é um pouco motivacional. Eu não sou um motivador, né, de origem, não sou, não é essa a minha proposta, mas lógico, é o meu case pessoal, ele tem um pouquinho do enfoque motivacional, mas principalmente voltado para o sucesso profissional, tá? A conquista dos seus objetivos, tá legal? Por meio do quê? Por meio de um comportamento, só que um comportamento estratégico, tá legal? Vamos lá? Olha só, já estamos contextualizando aí e dando esse enfoque diferenciado, tá ok? Vamos lá. Pessoal que está chegando aí, ó, pode comentar, pode ficar à vontade. Depois essa mentoria ágil, ela estará disponível também no canal da escola, no YouTube, tá? O pessoal de marketing, né, a diretoria de marketing da escola, lá no caso no YouTube, tá, pessoal? Vamos lá então, olha só. Alguns reforços aí, pontos de atenção especiais, né, que são ressaltados aqui, tá ok? Para que a gente... a essência aqui do nosso bate-papo é o profissional, tá ok? Antes mesmo, né, dele ser o empregador, o empresário, o líder ou o empregado. Então, olha só, antes desse profissional, né, ser um empregador, um empresário, um líder ou, entre aspas, um empregado, um colaborador, um prestador de serviço, ele é profissional. Então a nossa abordagem aqui, ela ressalta isso. A gente está falando com relação ao profissional, tá ok? Vamos lá. E é interessante, o pessoal que tem alguma curiosidade aí sobre um pouquinho da minha história, né, não tem grande surpresa aqui, porque eu acabo colocando um pouco o meu case pessoal aqui nesse momento com vocês, tá ok? Vamos lá. Comportamento, olha só, assunto comum, não é? Falar de comportamento, comportamento, Ronaldo, assunto comum, tal, assunto básico, né? Empreendedorismo, né? Vamos falar aí de empreendedorismo. Conceito padrão, não, empreendedorismo, conceito padrão, isso aí né? Já é conceito de livro, não é assim? Que as pessoas, a maior parte, pelo menos nós não, né? Nós pensamos diferentes, tá certo?
Gente, então assim, comportamento, assunto comum, assunto básico, empreendedorismo, um conceito padrão, é isso? Depende, né? Depende. Não precisa ser exatamente assim. Nós temos que pensar, né? No caso, sentir e se comportar de forma diferente. Eu acho que alguns treinadores aí, alguns profissionais que atuam na área de coach, na área de PNL, e isso eu aprendi inclusive há muitos anos atrás em um treinamento também, essa questão do pensar, do sentir, né? E do se comportar. Então assim, forma diferente em relação a comportamento, em relação a empreendedorismo, por que eu não posso sentir de forma diferente e com isso me comportar de forma diferente? Gente, não tem como, você não consegue se comportar de forma diferente e estrategicamente se você não pensar de forma diferente ou se você não sentir, não refletir, não entender de forma diferente. Então esse joguinho aí de ações e palavras, né? O pensar, o sentir e o se comportar é fundamental. Então vamos quebrar esse paradigma aí de que comportamento é assunto comum, assunto básico, de que empreendedorismo é um conceito padrão. Vamos quebrar esse paradigma, vamos começar por aí. Isso já faz parte de um comportamento estratégico que eu mesmo adotei lá anos atrás e eu vou contar um pouquinho desse case pessoal aqui para vocês. Tá ok? Vamos lá. Uma breve história, né? Muitas vivências, experiências e aprendizados. Como eu falei no início na minha apresentação, hoje eu estou CEO da Ágil Escola de Negócios e também fundador do canal de networking colaborativo gratuito, né? Sem fins lucrativos, que é o Connect Business. Eu tenho 34 anos de mercado, hoje eu tenho 49 anos de idade e eu comecei aos 14 anos, né? Oficialmente lá com o meu primeiro registro em carteira, tá legal? Então assim, foram muitos trabalhos, claro, né, de lá para cá, muitos trabalhos. A época talvez ela tivesse dificuldades diferentes das dificuldades que tem hoje, mas todas as fases, todas as épocas nós encontraremos algumas dificuldades e eu acho que não tem que ser diferente mesmo, até porque com as dificuldades que nós evoluímos realmente, tá certo? Nas lições aprendidas. Então assim, diante dessas dificuldades, essa evolução que é natural e com a evolução o alcance de N aprendizados, resultados, tá ok? Esse processo foi um processo longo de aprendizagem, então assim, foram muitos aprendizados ao longo de 34 anos. Esses 34 anos é um processo de aprendizagem pelo qual eu, profissional Ronaldo Vitória, passei. Tá ok? E fui moldando, fui aprender estratégico. Tá legal? Vamos lá? Se fosse para colocar em um funil aí, nesse período todo de 34 anos, eu colocaria bastante no início, bastante comportamento comum, nada estratégico, tá legal? Comportamento senso comum, comportamento básico, tudo que for comum. Coloquei lá muito comportamento e aí logicamente que você extrai resultados e percepções do mercado, né? Que são os seus objetivos. Mas não acontece da forma que você talvez tivesse aí a expectativa, porque ainda você está trabalhando isso, você está no comportamento comum. Mas olha só, eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu acho que é legal. Para falar para vocês, eu comentei aí dos 34 anos de atuação no mercado e eu falei que o meu primeiro registro em carteira, o meu primeiro trabalho, emprego, como preferir, foi lá em 1984. Para quem já me acompanha aí como CEO da Ágil Escola de Negócios ou até mesmo alguém sugere, né? Alguém tem ideia aí qual foi o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho? O Ronaldo já começou lá como líder, como chefe aos 14 anos. Não, né? Não é assim não. Pessoal, eu iniciei, né, aos 14 anos em 84 e fui até 1990 como balconista. Eu comecei a trabalhar em uma cantina. Na cidade de Osasco nós tínhamos lá, no caso, algumas empresas, indústrias na época, que eram chamadas de Braseixos e Cobrasma, né? E existia um clube que cuidava dessas empresas
e esse clube mantinha, no caso, cantinas dentro de todas as empresas, tá? Então assim, eu comecei no caso como balconista, atendendo o pessoal que queria comer lanche, queria beber refrigerante, café com leite e tal. Depois eu fui, dentro desse processo de aprendizagem, eu passei por vendedor dentro da cantina, tá legal? Vou falar um pouquinho disso daí. Chapeiro, olha só, eu fui chapeiro, hein? Até hoje eu sei fazer muito lanche ainda aí, é igual andar de bicicleta, você não esquece, né? Se uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece. Então eu já fui chapeiro e eu fechei com chave de ouro antes de sair, ainda de maior, porque eu fui para o quartel e eu voltei, eu saí como caixa. Então vejam aí, eu comecei numa função mais rasa, vamos colocar, mais importante, que era balconista. Depois eu passei por vendedor, depois eu fui como chapeiro, né? Fui lá cuidar da chapa e tal, e passei pelo caixa. Então esse momento, essa experiência na minha trajetória, ela trouxe o quê? Muitas percepções, muitos sentimentos, muitas reflexões. Ela ajudou a formar o meu caráter, tá certo? Trouxe aí sentimentos como felicidade, insegurança, dificuldades, dedicação, experiência, né? Destaque, eu tive muito aprendizado, mas também causou um pouquinho de vergonha. Olha aí, por quê, né? Então veja, meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos, comecei com 14, saí, assim que eu voltei do quartel, eu negociei para sair, porque já não tinha mais o ambiente para mim, eu queria coisas maiores. Nós tínhamos que pegar e sair dentro da indústria, nos escritórios administrativos, com uma cesta, né? E essa cesta recheada de coisas, de lanche, de doce, de bala, de etc e tal, e você tinha que passar nos escritórios dentro da indústria com o aventalzinho lá, né? O avental, o capzinho da cantina, para você oferecer os doces. Imagina aí, né? Você tá lá, tá todo mundo já na função ali, vamos colocar, você com pouquíssima experiência vê aquilo como se fosse a maior condição que pudesse existir, né? O pessoal já ali com o seu terninho, com a sua roupa social, sem capa, sem o jalequinho, sem o cap. Então assim, eu não nego, né? Naquela ocasião ainda imaturo, mas já sentindo e percebendo e refletindo, eu realmente tive em algum momento alguma vergonha, depois superou, passou para outro segmento, mas foi muito interessante, porque já nessa época, mesmo com um comportamento comum e com algumas doses aí desse comportamento estratégico, eu comecei a me diferenciar. No caso, foi onde eu passei por todas as funções dentro daquela lanchonete, daquela cantina, chegando até a função de caixa, que era a função mais, vamos colocar aí, mais nobre, entre aspas, né, no caso, para se trabalhar em termos inclusive de salário, tá ok? Então ali já teve um primeiro destaque. E o uso do comportamento ainda nessa época não era de forma estruturada, até porque eu ainda era jovem. Eu já começava a ter algumas percepções, mas o uso do comportamento ainda não era de uma forma estruturada, tá certo? Então vamos lá. Não tinha aí uma intenção, né? uma objetividade, no caso, esse comportamento. Eu ainda não tinha o que eu chamo hoje de visão de negócios, visão sistêmica, tá legal? Então vamos lá. Olha aí, então vocês já sabem aí que o Ronaldo Vitória, né, como CEO da Ágil hoje, ele começou a carreira lá, inclusive ele foi chapeiro e já vendeu lanche dentro das indústrias aqui na cidade de Osasco, tá certo? Então vamos lá. Ok. Aí em 89, 90, eu ainda registrado naquele trabalho, na cantina, né, como caixa, chapeiro, balconista, eu servi o exército. Eu fui lá servir, me alistei, bababá, e não, felizmente, né, não vou falar infelizmente, acho que eu nunca falei infelizmente, felizmente eu servi o exército, né, eu fui soldado aí do exército. Eu fui soldado do Exército Brasileiro,
E isso me trouxe aí também uma experiência profissional com novas percepções, novos sentimentos, reflexões a respeito de tudo aquilo. Também contribuiu com a formação do caráter, trouxe sentimentos como, por exemplo, né, você falar da raiva, né, entre aspas aí, realmente trouxe, porque é muito difícil, essa fase foi muito difícil, dificuldades ao extremo, limite físico, né, mental. Então assim, só que também agregou muita coisa interessante, principalmente o que eu destaco hoje, a disciplina. Então essa fase me trouxe muita disciplina, gerou muita reflexão, percepção, mais disciplina, né, para falar do exército, perseverança no caso, empatia também muito desenvolvido na ocasião, se colocar no lugar do outro, né, sentir a dor do outro realmente, para que você possa sobreviver mentalmente, psicologicamente, né? Eu estou falando, não é que o exército vai te matar, não é isso, mas psicologicamente, mentalmente, é o teste realmente de sobrevivência. E isso eu estou falando lá do ano de 1989 a 90. Então assim, trouxe também situações de mais comprometimento, visão estratégica. Eu comecei a desenvolver realmente uma visão mais estratégica das coisas. E também obtive o destaque, né? Eu obtive destaque. Nesse caso, né, diferentemente do case de trabalho anterior, como balconista, chapeiro, vendedor ali na cantina, onde eu tinha algum comportamento comum, mas não usava de forma estratégica, de forma estruturada, aqui no exército, entre 89 e 90, eu comecei já a usar esse comportamento de uma forma mais estruturada, um pouco mais estruturado, com uma intenção maior, com um objetivo mais claro, mas ainda não era o suficiente. Para vocês terem uma ideia, eu me destaquei. Então eu saí de repente limpar banheiros no exército para cortar gramas. E cortar grama era uma função ótima, estava ótimo, ninguém ficava em cima de você lá, eu aprendi, eu virei especialista em cortar grama no quartel, e o sargento, tenente, tudo queria que eu fosse cortar grama, né? Não sei se é porque eu sou um pouco sistemático, então realmente a grama ficava muito boa, mas não foi fácil, né? Esse processo de aprendizagem também, passando noite em claro aí, tenso, né? A questão ali de invasão, etc e tal, acampamentos, mas eu destacaria aqui duas situações, a questão da disciplina e desse comportamento que eu estou defendendo aqui com vocês hoje, esse conceito, tá? É um conceito que eu trabalhei ao longo da minha carreira, e não só isso também, mas a questão de usar esse comportamento pela primeira vez ali nesse case, exército, de forma proposital, já com algum objetivo, tá legal? Então vamos lá, olha só, vamos passar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho mais aí nessa parte 1 hoje da mentoria digital ágil, tá? Assunto, tema, comportamento estratégico. Como utilizar o seu comportamento de forma estratégica na conquista de seus objetivos. Então, ok. Estou apresentando aqui meu case pessoal, coloquei um pouco aí de duas passagens de trabalho que eu tive em 90, tá legal? E aí agora, né, ao final de 90, o que a gente tem naquele funil, naquele filtro que eu falei no início que só tinha comportamento comum? Nesse filtro eu trago agora uma coisa diferente, eu já comecei a ter um ingrediente diferente. Eu trouxe sim bastante comportamento, mas já começou a entrar nesse filtro bastante estratégias. E aí você juntou nesse filtro comportamento com estratégia e eu comecei a entender um pouco mais o potencial do comportamento estratégico. Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá, o pessoal está cumprimentando aqui, ó, o Murilo, meu filho, está me acompanhando. Beijão, Murilo, acompanha aí o papai, tá legal? E os demais amigos aí também que estão acompanhando, um abraço, tá ok? Vamos seguir aqui com o meu case pessoal. Um passo importante aí do crescimento profissional, né? Que foi bem interessante. E aí é uma outra passagem no caso dessa trajetória profissional que eu estou contextualizando. E tudo isso para explicar para vocês a respeito do comportamento estratégico. Boa tarde, Vanderlei Souza, meu amigo, vendedor, vencedor. Vamos lá, em 91
em 91 a 2011, eu atuei no segmento financeiro em um banco privado. Situado, a sede, né, fica aqui mesmo na cidade de Osasco, onde eu tenho o escritório da Ágil, ele está em Pinheiros, está em São Paulo, mas a minha residência está em Osasco. Então assim, foi uma terceira passagem profissional, né? Eu passei por algumas funções, desde eu entrei como escriturário lá em 91, ali eu já tinha 21 anos, já tinha saído do quartel, né? Depois eu passei ali por subgerente, gerente de inovação, e ali eu fui galgando. Também foi uma história profissional, um processo de aprendizagem, e é isso que eu quero que vocês entendam, que me trouxe sim muitas percepções, muitos sentimentos, também contribuiu muito para a formação do caráter, tá? E também para a formação do comportamento estratégico, tá? Alguns sentimentos, por exemplo, que eu posso dizer na passagem do case, é o orgulho, sentir orgulho, né? Mesmo com dificuldades, motivação, tinha muita dedicação, eu descobri a questão da eficiência e da eficácia, a diferença entre as duas. Eu descobri na realidade que eu sou sim, né? Naquele momento eu descobri isso, um profissional bastante eficiente e eficaz quando necessário, né? E aí eu falo assim, Ronaldo, mas por que o orgulho, né? Dá um destaque aí. Pessoal, lembra lá do primeiro case, quando eu falei que eu chegava lá para vender na indústria, lá nas indústrias, né? Na Brazeixos, na Cobrasa, nos escritórios, para o pessoal que trabalhava nos administrativos, chegava lá de capinha, de cap, com a cestinha, parecia chapeuzinho vermelho e tal. Então, quando eu alcancei esse terceiro trabalho, mentalmente, acho que no meu subconsciente, eu senti um orgulho muito grande, porque eu estava me colocando, eu estava adquirindo uma posição, uma função, né? Uma conquista, um objetivo alcançado, que é o que eu almejava lá na frente quando eu ia vender para aqueles profissionais. Eu queria ser como eles, tá lá com uma roupinha sem a capa, sem o cap e tal. Cada um tem a tua, né? O teu subconsciente trabalhando de uma forma, e para mim foi muito legal, porque é como se eu tivesse invertido aí um pouco o jogo, né, as funções, e chegou o meu momento agora de crescer profissionalmente e conquistar aí outros espaços. Bom, mas aí logicamente também pratiquei muitos comportamentos, pratiquei muito o comportamento, tá? E agora sim, de forma mais evidente, e também de forma mais trabalhada, esse comportamento de forma estratégica, tá legal? Então aqui sim, nesse terceiro case, nessa minha terceira experiência profissional, eu já conseguia assimilar esse comportamento estratégico e verificar o potencial de benefícios que eu poderia ter utilizando ele, tá ok? Mas olha só, não foi só rosas, né? Até porque você trabalha numa empresa, você está sujeito também a algumas tristezas. E logicamente que aqui também nessa terceira passagem teve desmotivação, mas aí envolve o quê? Envolve porque a política de RH não é aderente ao seu pensamento, a política de RH principalmente, vamos falar assim, você não alcança, de repente você sabe que tem potencial para mais, mas você não consegue, a demora é muito longa para você alcançar aquele seu objetivo, e aí também gera um pouquinho de desmotivação, né? Você não está tão motivado em algum momento aí desse período, tá ok? Então, nesse terceiro case, nós também tivemos toda essa situação. Eu acho legal, olha só, eu vou contar uma história bem rapidinha aqui, envolvendo inclusive esse terceiro case aí de trabalho, e em algum momento acho que da minha trajetória, em algum dos vídeos, acho que eu já falei isso, e alguns podem achar engraçado, outros podem nem achar tão engraçado assim, mas eu acho que é legal para mostrar um pouco essa questão do comportamento estratégico. É isso que eu quero que vocês entendam hoje, tá? Esse conceito do comportamento estratégico. Isso pode se traduzir de formas diferentes para cada um. Os meus atributos podem ser um pouco diferentes do seu. As minhas percepções e reflexões também podem ser diferentes da sua, ou parecidas, né? Ou iguais, tá legal? Mas eu quero contar um case aqui bem rapidinho em relação a essa terceira passagem, que foi nesse banco privado, né? Esse banco de varejo aí, que está sediado na cidade de Osasco, olha só. E como um detalhe, né? Um atributo que a gente vai falar na terceira parte dessa mentoria digital,
daqui 2 terças-feiras, um atributo que fez toda a diferença, tá? Eu fui lá participar do processo seletivo, né? Já começou por aí. Naquela época não tinha muito essa situação de entrar lá no link eletrônico, mandar currículo, né? Foi um amigo que falou, estava pegando, não estava, e eu criei ali a coragem, tive a determinação, fui lá bater na porta da empresa, cheguei na portaria, falei que eu tinha ido para buscar uma vaga, e ali mesmo você já tem que se sobressair, né? Para conseguir entrar na empresa, com uma boa conversa, honesta, né? E aí você entra, e aí, né? Fiz lá as fichas e tal, e fui passando, né? Olha só, fiquei muito feliz. Fui passando, passei na entrevista, passei nisso, passei no teste médico, passei naquilo, passei na dinâmica, passei em um monte de avaliação. Acho que eu fui até a empresa lá uma meia dúzia de vezes, fala de brincadeira. E aí, olha só, quando chegou uma determinada data lá, tinha um tal teste que eu não sabia exatamente o que era para fazer. Fui lá para fazer, tinha todos aqueles candidatos que já estavam aprovados, mas ainda era seletivo. E quando eu fiquei sabendo ali para fazer o teste, era um teste, tem gente aí que não vai nem saber o que é isso, né? Os mais jovens aí. Um teste de datilografia. Isso, gente, era um teste de datilografia. Para trabalhar em um banco naquela época, você tinha que ter a datilografia. Mas tinha que ter mesmo a datilografia, senão você não passava. E ali naquele momento o meu chão caiu, meu chão abriu, meu mundo desabou. Aquele orgulho de estar passando em tudo e eu vou conquistar meus objetivos coalhou, foi uma catástrofe. Por quê? Como eu vinha trabalhando desde os 14 anos, eu confesso que eu não tive tempo hábil e nem condição financeira para fazer esse tal curso de datilografia. Até porque as funções que eu tinha atuado antes não requeriam isso, né? Então isso foi muito ruim. Só que, né, como nós estamos falando aqui de um comportamento estratégico, mesmo lá aos 21, 22 anos, o que eu fiz? Tá certo? Já pensando nesse comportamento estratégico. A pessoa que era responsável, ela botou todo mundo para uma sala no fundo, cheia de máquina de escrever, e ela passou a orientação. Ó, do lado de vocês tem um papel, bababá, tem um texto, não sei o que, e tem que escrever em até 10 minutos, fazer essa carta, não sei o que, bababá, tudo certinho, e conforme terminar pode me trazer, dá tudo certo. O que o Ronaldo fez? O Ronaldo pegou, de cara, entrou já lá no fundo, lá no fundão, já sentou lá na última mesa, com a última máquina de escrever, todo mundo. Aí na hora que a pessoa startou, Ronaldo sono frio, triste já, né, um pouco, porque estava indo por água abaixo o seu sonho. Só que aí eu pensei de forma estratégica. Eu falei, poxa, eu acho que não precisa ser assim, não precisa acabar assim essa história. Então todo mundo começou a datilografar, eu peguei o meu papel, eu dei um jeitinho de colocar naquela máquina e enroscar, porque acho que nem isso eu sabia fazer direito naquela época, não só eu, muita gente não sabia, enrosquei. Mas fiz bonito, sabe aquele barulho que você faz na hora de escrever? Né? Então virei bonito o papel ali. E aí eu dei uns 3, 4 minutos. Tirei o papel em branco. Peguei minhas coisas e saí. Fui na outra sala que ficava na frente com a pessoa que era a supervisora, a pessoa de RH. E quando eu cheguei ali na frente, a pessoa olhou para minha cara e ela falou assim, nossa, já finalizou? Que rápido! Eu me lembro até hoje. E eu falei para ela, eu falei assim, eu posso falar com você um minuto? Ela falou, sim, senta. E eu expliquei, eu falei, olha, eu não encerrei a atividade. Para falar a verdade, eu decidi que eu não faria atividade. Porque eu ainda não tenho o curso da datilografia completo. Eu estou fazendo, aí no caso eu até acrescentei a informação, também não prejudiquei ninguém falando isso, tá certo? Que eu ainda estava fazendo. E que se eu fosse fazer o teste que ela pediu, 3 vezes mais de tempo do que todos os demais candidatos. Então eu preferiria não fazer. E eu entreguei. Ela agradeceu pela minha honestidade. Obrigado pela sua honestidade. Ela anotou alguma coisa e foi. E dali eu fui embora. Ainda triste, entendendo que eu tinha sido reprovado. Só que, para minha surpresa, naquela semana,
A RH da empresa, desse banco privado, me chamou e falou que eu tinha sido aprovado, inclusive nesse teste de datilografia, que tinha sido tudo certo, no sentido de que eu acredito que mesmo que eu tenha ficado devendo uma atividade, eu tenha superado em outras características e a pessoa de RH acabou me aprovando. Então veja, eu acabei tendo atitude dentro desse comportamento estratégico, o que me fez o quê? Conquistar mais um objetivo, que foi essa terceira passagem, essa terceira experiência profissional, né? Então tá aí, ó, um case, uma historinha aí para vocês, né? É bem interessante para quem me conhece. O pessoal que está mais próximo aí, acho que nem sabe dessas histórias todas, e tem outras, tá? Então assim, outras conquistas e percepções ao longo desse período de 91 a 2011, né? Que eu atuei nesse banco privado. Eu tive aí o gostinho da primeira importante conquista praticando comportamento estratégico. Lá em 2000 eu assumi minha primeira grande equipe. Eu já tinha tido algum contato com equipe de 2, 3, ser um ponto focal, mas ali em 2000, 99, entre 98 e 2000 eu tive ali realmente a primeira chance de liderar uma equipe grande já, uma equipe interessante. E também já recebi promoção, né? Então assim, aí eu senti ali em 2007 e 2008, no caso aquilo começou a mexer comigo de novo e eu começava a sentir a necessidade de mudar, né? Porque chega uma hora que o profissional, fora também se ele estiver realmente muito satisfeito ou se ele estiver em uma zona do conforto, né? Mas ele tem a necessidade de buscar o desafio, buscar conquistar objetivos, crescer profissionalmente, aprender ainda mais, ensinar. Então assim, isso tudo acontece. E ali em 2007, 2008 mais ou menos, eu comecei a sentir sim essa necessidade, né, de agir, de mudar. E depois disso, em 2008, eu tive outras conquistas aí também praticando comportamento estratégico, outras promoções, outros níveis hierárquicos, né? Assumindo aí, inclusive sair desse terceiro trabalho, dessa terceira experiência, realmente atuando como gerente de inovação de um departamento que era responsável por produtos e serviços. E aí, logicamente, que nesse período, ali mais ou menos em 2009 e 2010, vejam, né? Comecei lá em 84, 2009 e 2010, depois de muitas passagens, eu comecei realmente ter a percepção e a aceitação completa desse comportamento estratégico, desse comportamento como estratégia para conquistar os meus resultados, os meus objetivos. Ali então, em 2009 e 2010, me caiu a ficha de que algumas características, que a gente vai falar mais para frente, inclusive dos atributos, que permeavam, no caso, esse comportamento estratégico, eles eram responsáveis realmente pelas minhas conquistas. E a partir dali, realmente, eu comecei a usar cada vez mais esse comportamento estratégico, tá legal? E também comecei, logicamente, a fortalecer os atributos que compõem esse comportamento estratégico. E os atributos a gente vai falar na parte 3 da nossa mentoria digital. Hoje nós estamos na parte 1, tá? Mas eu comecei a fortalecer. Só para constar, então, ainda nesse case, nesse terceiro trabalho aí, uma atitude, né, no caso, bastante decisiva e de grande risco na época para mim, mas eu me pautei, né, eu me baseei no acreditar, foi a questão de, lá em 2011, eu pedi, no caso, o desligamento da empresa, né? Eu entendi que não tinha mais o espaço que eu buscava e eu pedi meu desligamento, né? De uma boa, cheguei lá no RH, para surpresa de todos, né? Comoção geral do departamento, dos parceiros, dos amigos, das equipes. Eu acabei pedindo ali a minha demissão, pedi o meu desligamento e não me arrependo, né? Apesar dessa empresa e das outras anteriores terem sido escolas na minha vida, eu agradeço muito, né? Todo o aprendizado. E eu pedi sim lá a demissão, que era o que na minha opinião tinha que acontecer. Pessoal, olha aí, outra curiosidade, já que nós estamos conversando aqui nessa primeira parte da nossa mentoria digital ágil, né, que eu comentei no início do vídeo,
eu dividi em 3 partes. Hoje eu estou apenas contextualizando o meu case profissional próprio para que vocês possam entender o que eu defendo esse conceito do comportamento estratégico e como esse comportamento estratégico ele pode auxiliar na conquista de seus objetivos. Fique atento, utilize o comportamento de forma estratégica, tá legal? Mas olha aí, mais uma dica aí para vocês. Eu tenho hoje, graças a Deus, eu tenho minha formação acadêmica, eu tenho graduação, pós-graduação, MBA, tenho outra especialização em produtos e serviço. Então assim, eu tenho 4 ou 5 títulos aí acadêmicos, né? Que me trouxeram bastante conhecimento, foram anos aí de processo de aprendizagem. Mas olha aí, lá em 91, quando eu entrei nesse banco privado, eu não tinha ainda concluído, o ensino, o segundo grau, o antigo colegial. Ah, Ronaldo, por que você não concluiu? Você era preguiçoso? Não, eu não era preguiçoso. Mas eu tive uma passagem pelo exército, infelizmente naquela época, né? Hoje o exército ele vai dentro da escola, o ESIM, né? Se eu não me engano. E aí o aluno ele está servindo o quartel e ele está estudando. Naquela época não. Naquela época era impossível você querer falar que vai estudar, até pela questão do mental, psicológica, questão financeira, e você está servindo ali. Então eu tive que parar os meus estudos na época e eu não concluí, assim como muitos outros também, né, não conseguiram concluir. E com muita garra eu estudei lá em 91, eu concluí o ensino, o antigo colegial, acho que hoje é ensino médio, né? Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio, que é o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Me faltava ainda, acho que o terceiro ano, se eu não me engano, eu tinha feito o primeiro e o segundo colegial. E eu concluí, só que eu tive que fazer um a mais, porque eu fiz o telecurso segundo grau da Fundação Roberto Marinho, com aulas presenciais. Lembro o nome da minha monitora até hoje, a Sônia, a professora Sônia, lá na fundação, lá em cima do prédio do Cristo. Muito legal, aprendi muito. Para quem acha que naquela época telecurso é só para conteúdo, não, conteúdo riquíssimo, exigência total. Então eu, Ronaldo Vitória, hoje tenho vários títulos acadêmicos, mas dei o primeiro passo para concluir o meu ensino médio com o telecurso segundo grau lá em 91, e eu tenho muito orgulho de falar isso, e isso também eu utilizei como parte desse comportamento estratégico. A minha primeira graduação, a minha primeira oportunidade de graduação, até porque eu nunca, eu alcancei sim o que eu acho que é o sucesso, que é a qualidade de vida, né? Você está realmente vivendo situações que você está bem, está satisfeito, moralmente inclusive, né? Em um alicerce aí da ética, tá certo? A minha primeira graduação mais aprofundada foi lá em 2003, 2002, eu já tinha 32 anos. De lá para cá foi só estudo, praticamente 17 anos só estudando, tá bom? Então assim, nunca é tarde para você dar o primeiro passo. Nunca é tarde para você aprender. Nunca é tarde para você ensinar, tá certo? Então, nunca é tarde para você conquistar os seus objetivos. E se você adotar esse conceito do comportamento estratégico, certamente você vai ter mais chances de sucesso, tá ok? Vamos lá. Em 2011, com o encerramento desse ciclo nesse banco privado, que tinha sido a minha terceira experiência, ali já com uma percepção boa do comportamento estratégico, tá certo? Ali em 2011 eu fui para um mercado realmente ali com uma cara mais de consultoria, né? De forma autônoma no caso, e eu comecei a praticar intensamente esse modelo do comportamento, já de uma forma estruturada, né? Que eu já tinha desenvolvido antes. Que, né, ali já no mercado de trabalho, como consultor independente, atuando sozinho e tal. Então, é legal, o pessoal que acompanha um pouco aí do canal Connect Business, que é de networking colaborativo, que é um canal sem fins lucrativos de colaboração, as pessoas se ajudam. Para quem tem dúvida, isso aí eu comecei a colocar em prática intensa lá em 2011. Então vejam, né, já tem aí praticamente 9 anos que eu trabalho esse conceito do canal Connect Business, tá? Para não ficar nenhuma dúvida.
Legal, gente, olha só, fui para o mercado, bacana, mais experiência, mais comportamento estratégico, legal, e ali um grande resultado alcançado em 2012 com comportamento estratégico, consegui ali ser convidado para atuar em uma empresa na área de tecnologia e serviço, em um cargo de gestão, cuidava lá de um time de mais ou menos umas 40, 50 pessoas, multidisciplinares, técnicos, alocados, desenvolvedores, plataforma baixa, mainframe, especificação funcional, projeto lógico. Então em 2012, por que foi um case que já faz parte do comportamento estratégico? Vejam aí como se deu essa questão. Olha só. Estou lá nas minhas consultorias autônomas em 2011, já com alguma receita, gerando, batalhando ali no meu dia a dia, e recebi uma ligação, até então de uma empresa, e essa área de RH da empresa, ela me ligou para perguntar se eu tinha interesse de participar de um processo seletivo que eu havia sido indicado por um profissional XPTO. E ali naquela hora eu até achei interessante no sentido, achei que fosse uma empresa de RH, uma empresa que busca recursos e tal. E anotei, falei que eu tinha interesse, ok. E lá na entrevista, quando eu cheguei na entrevista no caso, ali no bate-papo com a pessoa, utilizando o comportamento estratégico, eu acabei descobrindo quem tinha feito a indicação, como também descobri que na realidade não era uma empresa de RH, era o RH da empresa que queria já contratar. E ali eu batendo um papo com a pessoa, eu descobri o seguinte, que é o que eu quero dar o destaque aí para vocês. No passado, eu já havia acompanhado, gerenciado N projetos, eu gerenciei ao longo da minha carreira, projetos importantíssimos, já varei muitas noites aí acompanhando o projeto com equipe, liderando, e um fornecedor, executivo de um fornecedor que era meu fornecedor, ele respondia para mim como fornecedor, ele tinha feito a indicação do meu nome porque entendia que eu tinha o perfil para cuidar de toda aquela equipe, de todos aqueles projetos. Vejam, então foi uma semente que foi plantada, até porque um dos atributos que a gente vai falar na parte 3 da mentoria também envolve isso, envolve a questão do relacionamento, e a gente vai falar disso. Então eu plantei uma semente de relacionamento, utilizando o meu comportamento estratégico, que me abriu uma porta lá em 2012, e eu aceitei o convite, até porque era interessante a receita também, além do desafio, que era muito bacana, potencial de aprendizado. E aí eu fui para lá, e eu fiquei praticamente ali 1 ano naquela empresa, e detalhe, eu só saí dessa empresa porque novamente, no final de 2013, eu fui convidado por um CFO, um diretor financeiro de uma instituição de ensino privada, grande, para participar de um processo seletivo para um cargo executivo, dentro dessa universidade, para fazer uma entrevista direta ali com a reitoria, com a vice-reitoria. Eu achei o desafio, a receita também era interessante, claro, e eu fui fazer. E quando eu fiz lá no caso essa entrevista, para essa instituição, por indicação, olha só, também plantei outra semente, comportamento estratégico, essas referências me abriram portas, eu conquistei mais esse trabalho, pelo qual eu estive representando até maio de 2018, até início de 2018, mas ali, em paralelo, eu já começava a empreender na área de cursos livres profissionalizantes, na área de capacitação, na área de... Isso hoje a Ágil Escola de Negócios ela já é decorrente disso. Mas lá eu também tive, eu trabalhei esses atributos, e esses atributos, mas envolvendo o comportamento estratégico, eles me abriram 2 portas muito importantes ao longo dessa carreira que eu construí, desse processo de aprendizagem. Então eu acho que... Tá ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui só uma parte. Olha só, então gente, é assim, contei um pouquinho aí do case pessoal profissional, do meu case profissional próprio, tá certo? Para contextualizar o conceito do comportamento estratégico, principalmente como o comportamento estratégico, comportamento
utilizado de forma estratégica, ele pode auxiliar, ele pode ajudar na conquista de seus objetivos, tá? Então é importante para que depois a gente entre na parte 2 e na parte 3 desse tema aí. A partir dali, já ali 2013 para cá, né? Eu comecei a usar esse comportamento estratégico, acho que isso é interessante também citar, mas não só a meu favor. Eu comecei também a usar para ajudar outros profissionais, outras pessoas. Então aí para você que está me acompanhando hoje aqui como CEO, como fundador da Ágil Escola de Negócios, agora você entende, né? Por que eu colaboro tanto? Por que eu conecto tanto pessoas, profissionais, demanda, oferta, necessidade? E a gente não está falando só de venda. Nós estamos falando de notícia, de informação, de conhecimento, de conteúdo, de autoajuda, de motivação. Então, a partir dali, vamos colocar de 2013, 2014, 2015, eu comecei a utilizar esse comportamento também para ajudar ainda mais os demais profissionais, tá legal? E isso está acontecendo até hoje. Porque olha só, gente, é uma frase aí que eu defini há algum tempo, inclusive foi publicada em algumas mídias sociais. Eu costumo dizer o seguinte, né? Os processos, e eu sou um cara de processo, os processos eles são importantes, são muito importantes os processos, mas as ligações humanas, as relações humanas existentes nesses processos, elas também são tão ou mais importantes do que os próprios processos. Já pensaram nisso? Você é um processo, é o processo de compras, mas as ligações, relações e interações humanas, elas são ainda mais importantes. E entender isso, faz parte desse comportamento estratégico. Ao ponto que você entende que essas interações humanas, ligações humanas que existem em todos os processos, são tão ou mais importantes que o próprio processo, eu te garanto, você vai conquistar o objetivo mais fácil. Vai atingir a sua meta mais fácil, vai concluir uma atividade mais fácil, entre aspas, eu jeito de falar mais fácil, de forma mais eficiente, mais ágil, né? De forma mais prática, tá ok? Então, as relações humanas, né? Relações entre as pessoas, a colaboração como essência desse comportamento. Então, gente, olha só, relações humanas, relações entre as pessoas, a colaboração, palavra-chave, colaboração, como essência desse comportamento estratégico. Não pode ter balela, né? Tem um monte de gente aí, um monte de grupo, um monte de conceito, um monte de situação que ajuda, ganha, não sei o quê, mas no final só olha para o teu umbigo, tá certo? O que nós estamos defendendo aqui pela Ágil Escola de Negócios é um conceito que foi desenvolvido, foi atestado pelo seu fundador, que hoje sou eu sou o fundador, né? E que eu estou compartilhando aqui com os parceiros de negócios, fornecedores, amigos, alunos, treinandos. O que puder ser aproveitado vai ser ótimo, o que entender que não dá para ser aproveitado está tudo certo também, tá certo? Ok? Vamos lá, o pessoal que está acompanhando aí, eu agradeço, né? Tá chegando aí ao fim dessa primeira parte. Então, gente, se a gente for avaliar, se a gente fosse desenhar aqui, no caso, uma base, né? Uma base, eu teria o comportamento comum, eu teria em cima o comportamento estratégico, que é diferente, que é o que nós falamos um pouquinho aqui, e teria em cima mais conquistas e mais resultados. Então seria isso: comportamento comum, comportamento estratégico, camadas. E isso resultaria no quê? Mais conquistas e mais objetivos, tá legal? E eu até posso disponibilizar para quem tiver interesse, tá? Olha só, eu posso disponibilizar para quem tiver interesse o material da primeira parte, da segunda parte e da terceira parte. Eu gostaria só de colocar que o que fechou, né, esse conceito do comportamento estratégico,
utilizar ele de forma estratégica, não só a definição, né, do conceito, mas também a utilização desse comportamento estratégico. Não adianta você criar e você não saber utilizar. São as duas coisas. O que fechou aí, na minha opinião, com chave de ouro, e eu acho que essa chave de ouro pode ser fechada, né? Pode ser diferente para cada pessoa, para cada profissional aí que nós estamos batendo papo. Para mim foi um treinamento, né? Eu fiz uma autoanálise, né? Eu peguei tudo que eu tinha aprendido, eu fiz uma autoanálise, tá? Para que essa autoanálise? Para mim obter o autoconhecimento, um conhecimento maior sobre a minha pessoa, sobre eu enquanto profissional, tá? E eu tive um ingrediente especial lá em 2014, que eu gosto de citar. Eu tive um ingrediente especial, eu fiz um treinamento, esses treinamentos formato Leader Trainer, na época era chamado a marca, eu posso falar, eu acho que se foi bom a gente tem que falar, INI, eu fiz o INI 2014, o Imersão, o Leader Trainer, eu fiz com a Head Trainer Renata Rebelo, na minha opinião, um dos melhores treinamentos, se não o melhor que eu fiz na minha carreira toda, tá? E esse treinamento acabou tendo como base técnicas de coaching, PNL, e foi um ingrediente bastante especial para me fechar com chave de ouro esse conceito do comportamento estratégico, tá ok? E contribuir, né, nesse processo de autoanálise e a busca, né, desse autoconhecimento, tá ok? Bom, gente, é isso, vamos lá. Falei bastante hoje, né? Como eu expliquei no início do vídeo, nós estamos na nossa segunda mentoria digital, tá? Eu sou o Ronaldo Vitória, né? Para quem perdeu aí o início. E essa mentoria digital, eu dividi ela em 3 partes. A primeira parte foi realizada hoje com essa contextualização, trazendo um pouco do meu case profissional, tá ok? Mas por que meu case profissional? Porque é por meio dele que eu explico para você que está acompanhando o que é o comportamento estratégico e como utilizar o comportamento estratégico. Agora, na parte 2, tá imperdível também. Vamos parar de falar de mim na parte 2 e eu vou ensinar você a se olhar, olha só, como o seu melhor produto e o seu melhor serviço. Nós vamos fazer uma análise, nesse processo de autoanálise para se autoconhecer, nós vamos preparar um plano de negócio especial. Sabe qual é o produto ou serviço do plano de negócio? Você. E para fechar, na terceira parte da mentoria digital ágil, nós falaremos dos atributos que compõem o comportamento estratégico. Combinado, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da mentoria digital ágil de hoje, tá bom? Até a próxima terça, onde trarei aí a segunda parte. Agradeço a todos aí que puderam nos acompanhar. Se tiverem aí alguma dúvida, pode estar encaminhando. E daqui a pouquinho, ó, esse vídeo estará disponível lá no nosso canal do YouTube, no nosso canal do YouTube da Ágil Escola de Negócios. Bom, vamos lá. Abração, tenham aí um excelente final de tarde e até a próxima.